Meus caros irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, paz e alegria, que Deus possa nos conceder sua graça, depois de termos bem vivido o dia de Corpus Christi, o dia da Eucaristia. Hoje, 31 de maio, a devoção cristã nos convida a celebrar o Espírito Santo com os seus 7 dons. O Espírito Santo, que segundo Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, é o jardineiro dos corações. Meus irmãos e irmãs, ao longo dos meus 42 anos de vida consagrada, eu atendi muita gente, eu acompanhei muita gente, que não dá nem para contar, né? Impossível se faz. E eu descobri uma coisa pesquisando vidas, olhando realidades, sondando corações. Eu descobri uma coisa muito interessante. Muitas pessoas desistem de Deus ao longo de suas vidas, desistem de acreditar em Deus. Mas eu queria dizer uma coisa para você que eu descobri nesses 42 anos de vida consagrada. As pessoas desistem do Deus judaico-cristão. As pessoas desacreditam do Deus da Bíblia, do Deus judaico-cristão, do Deus Yahvé, do Deus Jesus de Nazaré. E o nome disso é decepção religiosa. Por alguma razão que nós desconhecemos, essas pessoas não obtêm respostas deste Deus, que é o nosso Deus, evidentemente, desse Cristo, que é o nosso Cristo. Por alguma situação que eu e você desconhecemos, elas romperam com a tradição cristã judaica, uma vez que o judaísmo é uma chama, não é, bruxuleante, uma chama que a cada dia tende a se apagar. Porque o império de Cristo sobre as nações, sobre os povos, é inquestionável. O grande problema é a divisão do cristianismo, não é? Estava vendo hoje na imprensa a Marcha para Jesus, em São Paulo, e a grande tristeza, a grande dor é ver aquela multidão quase que infinita de pessoas. 90% são ex-católicos que traíram a sua fé e aderiram a Martinho Lutero e a sua falsa igreja e a sua falsa religião e o seu falso cristianismo e o seu falso profetismo. 90% daqueles homens e mulheres que estão ali um dia foram adoradores de Jesus na Eucaristia, autênticos e, por que não dizer, não é? Sinceros cristãos católicos. Mas alguma coisa os decepcionou ou procuraram a decepção, porque Santo Agostinho disse que nunca ouviu dizer que alguém se queimasse ao passar longe de uma fogueira. Então tem pessoas que perdem a fé no catolicismo porque vão atrás de coisas, não é? Esmiuçar coisas, se debruçar sobre realidades que poderiam ter facilmente superado. De qualquer modo, essas pessoas aderem a Jesus. Se não é o Cristo de Nazaré, pelo menos é o Cristo de Martinho Lutero, que era um padre católico. Então há uma esperança de salvação para eles, não é? Porque o Cristo do nosso irmão evangélico não é Jesus de Nazaré. É de Martinho Lutero e João Calvino e os seus descendentes. Toda igreja evangélica é filha da igreja luterana. Todo evangélico é filho de Martinho Lutero. E toda igreja evangélica bate Martinho Lutero e cai por terra. Não há evangélicos antes de Martinho Lutero. 1517 anos depois de Jesus e dos apóstolos. O que há são heresias contrárias à fé. Então, quando você vê uma pessoa que se afasta tanto da igreja católica como da igreja protestante, eu queria hoje lhe dizer uma coisa. Aquela pessoa está desistindo do Deus cristão, do Deus judaico, que é o Deus verdadeiro, nós cremos. Mas que a ideia de Deus, a potência da ideia de Deus, por certo permanece nelas. E por mais que elas andem em inimizade com o Deus cristão, com o Deus protestante, com o Deus ortodoxo, com o Deus judaico, elas não esquecem a sua experiência. Eu digo isso a você, meu irmão, minha irmã, que sofre por ver uma irmã sua que deixou de ser cristã, que sofre por ver um irmão seu, um parente seu deixar de ser católico, ou mesmo deixar de ser protestante. Eu falo isso para você que tem familiares que estão indo para as religiões de caráter africano, espiritismo, a nova era,
E hoje a grande moda, o satanismo. No fundo, essas pessoas sabem que Deus é real. No fundo, essas pessoas sabem que Deus abrange em si todos os seres. Que não há uma única célula em nós que não esteja imersa em Deus, que não seja possuída por Deus e por isso mesmo dominada por Ele. No bom sentido desta palavra. As pessoas podem perder fé no Deus judaico-cristão ortodoxo, protestante. As pessoas podem perder fé no Deus católico, protestante, ortodoxo. As pessoas podem perder fé no Deus da tradição judaica, no Deus cristão, como eu disse no começo, por alguma razão, por algum acontecimento. Mas dentro dessas pessoas subsiste a ideia do Deus Criador, do Deus vivo, do Pai Onipotente, daquele que nos insere em si mesmo, naquele que nos capacita nele mesmo, naquele que nos tem e que um dia haveremos de encontrar numa realidade pós-vida física, que você pode chamar de céu, paraíso, umbral, portal. Para nós cristãos, nunca reencarnação. O apóstolo Paulo vai dizer: ao homem está concedido viver e morrer uma única vez. Por crer na tradição cristã e nos alimentarmos dela, somos pessoas litúrgicas que ontem seguimos Jesus pelas ruas das nossas comunidades, onde isso foi possível, porque em muitos bairros o alagado produzido pelas chuvas não permitiu a procissão e sim a carreata. Esse encontro com a tradição cristã nos dá o suporte para irmos a uma missa e sabermos o que estamos fazendo e celebrando, para abrirmos a Bíblia todos os dias e a consultarmos com fé em suas palavras, muito embora ouvindo a igreja, nunca por livre interpretação, que é o que faz surgir em cada esquina uma nova seita protestante e evangélica. Cada um interpreta do seu modo e cria o seu próprio negócio de sobrevivência. Infelizmente, o dízimo protestante é a razão da fartura na geladeira, do pão, da roupa nova, do celular de última geração, do carro, da viagem para o exterior, do cabeleireiro, não é? Da unha postiça, do salto alto, das joias, dos churrascos e das bebidas, né? Que se tomam escondido em casa. Caríssimos irmãos, nós vamos ter uma tolerância com quem diz que perdeu a fé em Deus. Perdeu a fé no Deus judaico, no Deus cristão. Mas saiba que a essência de Deus, que é Deus que ultrapassa nossos limites teologais, subsiste naquela pessoa. Não desanime com parentes que se dizem ateus. Nós desconhecemos o templo interior. Teresa d'Ávila, juntamente com São João da Cruz, ela vai dizer que o nosso coração, nossa alma é um castelo cheio de moradas. Ela constitui 7 moradas, onde Deus habita e acontece, e faz e refaz e permanece, se manifesta e exterioriza seu amor e ilustra sua graça. Teresa d'Ávila foi uma grande mulher ao lado de São João da Cruz. E ela trouxe para o mundo, através da sua experiência, é preciso ter cuidado com isso, né? Ela fala das moradas, mas não significa que isso acontece com todo mundo, não é? Que coisa ridícula a gente dizer eu estou na 7ª morada, eu estou na 6ª morada. Que coisa ridícula a gente dizer eu estou na noite escura, eu estou na noite passiva, eu estou na noite ativa dos sentidos. Não, ali são experiências deles dois. Teresa d'Ávila, uma mulher honesta, e um santo, São João da Cruz. Mas cuidado, aquilo não é obrigado a acontecer com todo mundo, não é? Você não passará pelas 7 moradas de Teresa d'Ávila. Você não passará pela noite dos sentidos de São João da Cruz. Cuidado. Assim nós teríamos que passar pela doutrina de Tomás de Aquino, Agostinho, não é? E todos os outros santos que elencam a vida espiritual e mística. Mas nós consultamos com muita fé e respeito, porque são doutores da igreja e ali nos alimentamos. Então, tenha paciência com alguém na sua casa que se diz antirreligioso, não cristão. Talvez não aceite a experiência de Deus do judaísmo bruxuleante. Não aceite a ideia de Deus protestante, ou seja, de Martinho Lutero, evangélica. Ou então não aceita a experiência cristã da única igreja dos tempos apostólicos e, por isso mesmo, enxertada em Jesus Cristo.
Tenha paciência com quem se diz ateu. Nós desconhecemos as relações espirituais. Nós desconhecemos o cenário espiritual de quem se diz ateu. Eu conheci muita gente que se dizia ateia para provocar ambientes, para provocar familiares. Mas na hora da dor, do sofrimento, clamaram por orações dos cristãos. Procuraram cristãos católicos e evangélicos para orarem por eles. Então hoje eu quero dizer a você, dia do Espírito Santo, dia dos dons do Espírito Santo, nem sempre uma pessoa ateia desacredita de Deus. Nem sempre uma pessoa ateia está longe de Deus. Nem sempre um ateu, uma ateia, é uma pessoa que perdeu o foco divino. Tenhamos tolerância e olhemos se aquela pessoa não possui as virtudes próprias de quem crê em Deus. Um abraço e as orações do seu irmão Emanuel Maria, consagrado da Comunidade Católica Mariana, da Paróquia de Santa Luzia, no Meireles, da nossa Casa-Mãe, na Aerolândia, e do nosso grupo de oração, para o qual convido você toda segunda-feira, 19 horas, no Imprensa Food Square, ao lado da quadra do Colégio Santo Inácio, na Desembargador Moreira.